Sejam muito bem-vindos ao nosso 17º episódio do Quartas Excepcionais. Para quem ainda não nos conhece, eu sou Ive Malafaia, eu sou advogada e doutoranda em processo civil pela PUC de São Paulo. E tenho o prazer de dividir esse projeto com a minha querida parceira Dulce Pontes. Sejam muito bem-vindos, né? Aqui é nosso mais um episódio, né, Ive? Hoje a gente tem uma convidada especial. Eu sou Dulce Pontes, sou analista judiciária da JPE e mestre em processo civil. A gente aqui debate muitas questões relacionadas ao acesso aos cursos superiores, né, Ive? E o nosso foco é esse. Trabalhei 3 anos na segunda vice-presidência do TJPE e hoje eu participo do CIJUSP, do TJPE. E, assim, é um tema que a gente adora aqui, é trabalhar em questões relacionadas a precedentes, acesso aos cursos superiores, né, Ive? Mas vamos lá, Ive, passa a palavra para você. Obrigada, Dulce. Hoje estamos começando uma nova fase do nosso projeto. Eu e Dulce estamos começando uma série agora de aulas com convidados. Para quem nos acompanha desde o início, as nossas aulas são sempre um bate-bola, com muita dialética e, a maioria das vezes, discordância de opiniões, não é, Dulce? Mas agora nós estamos incluindo um terceiro elemento no nosso projeto. Teremos agora, nas nossas aulas quinzenais, uma sequência de convidados. E, para mim, é uma alegria muito grande que a nossa primeira convidada seja a Ana Karenina Ramalho Andrade. Ana, seja muito bem-vinda ao Quartas Excepcionais. Eu que agradeço, é uma honra para mim, eu venho acompanhando desde o início do projeto, como ele é enriquecedor para o debate, né? E como ele pode nos agregar no nosso dia a dia. Então, agradeço estar aqui para debater sobre um tema tão importante, viu, Dulce e Evelyn. Então, será um prazer hoje conversar com vocês sobre o tema. Pessoal, eu queria ler o mini currículo da Ana Karenina só para vocês. Eu sei que a Ana dispensa apresentações, mas eu acho que não custa nada lembrar que a Ana é advogada da União, é doutoranda e mestre em Direito pela UNB e é professora de processo civil pela UNB também. E, assim, a Ana, na vida prática dela também, como advogada da União, ela lida, assim como eu, como Dulce, cada uma aqui na sua posição, mas ela lida muito diariamente com a questão dos recursos e demais incidentes aos tribunais superiores, também muito a questão dos precedentes. Então, assim, eu acho que a Ana tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. E, Dulce, se você me permite continuar, eu vou relembrar ao pessoal que já nos acompanha que o nosso episódio hoje é uma continuação do nosso 15º episódio. No 15º episódio, nós tratamos da seleção do representativo de controvérsia pelos tribunais ordinários. Nós conversamos bastante naquele episódio sobre o artigo 1036 do Código de Processo Civil. E eu tinha prometido que nós gravaríamos um episódio sobre a seleção do representativo de controvérsia pelos tribunais superiores. E esse é o nosso tema de hoje, tema que é da expertise total da Ana Karenina, e, assim, aprenderemos muito com ela hoje. Dulce, você pode começar a fazer as perguntas para a Ana? Vamos lá, posso sim. Vamos lá, Ana, é um prazer lhe receber, viu? Nossa primeira pergunta para o episódio de hoje, Ana, a gente queria que você falasse um pouco aqui qual a importância que você vê na escolha do representativo da controvérsia nesse sistema de precedentes. Como é que você enxerga isso? A gente queria que você compartilhasse aqui com a gente essa questão. Bem, para chegar no ponto específico, acho que a gente tem que introduzir, começar a relembrar como é que chega o representativo de controvérsia no nosso ordenamento jurídico, né? Diferente do norte-americano, o nosso, a qualificação, o precedente qualificado, ele é dado essa fortaleza dele pela lei. Então, ele não se torna precedente pelo uso, a autoridade dele não segue pela aplicação posterior. Então, o que só aumenta, né, toda a luz, né, todo o foco para essa seleção, porque ele já nasce precedente. Né? Então, assim, como ele nasce precedente, então começa a preocupação, como fazer essa qualificação? Né? Então, assim, é só quantidade ou qualidade? Então, como qualificá-lo?
Então, assim, desde lá de 2007 que vem, o CPC 2015 traz essa, já foi abordado pelas meninas no episódio anterior, essa seleção do 36, onde tem a multiplicidade de processos que seriam um dos requisitos para a seleção da controvérsia e logo dos processos, né? E aí chegamos ao 1036, onde ele traz que para um bom precedente, ele precisa ter uma discussão ampliada, né? Então, uma discussão onde a gente consiga ver nesse recurso, ou nos recursos, que, na verdade, ele precisa ter mais de um, então, no mínimo 2, para representar a controvérsia, né? E, a partir daí, essa qualificação, ela passa também pelo contraditório. Então, quando a gente fala, hoje, para um bom representativo, a gente pode dizer assim, um bom representativo de controvérsia, ele precisa englobar uma qualificação, assim, passar pelo juízo de admissibilidade, isso aí, mas no mérito, que é o importante para ele poder ter autoridade e realmente solucionar, que esse debate tenha sido feito de uma forma que, quando chegue no Superior Tribunal de Justiça, ele tenha a amplitude da discussão e que, para ter essa amplitude da discussão de todos, tenha todos os partícipes participado, né, do debate, né? Então, o contraditório. Então, se eu posso dizer aqui, é importante a qualificação, e para essa qualificação ela ser adequada, tem que englobar toda a argumentação com contraditório efetivo entre as partes, e todos aqueles interessados, né? Porque hoje, com a objetivação, né, do julgamento, então, nem só aquelas partes do processo é que vão ter interesse na seleção daqueles processos. Então, assim, seria mais ou menos isso em relação à qualificação. Perfeito, Ana. Eu concordo plenamente com o que você falou. Achei brilhante o destaque que você fez no início da sua fala sobre o precedente no Brasil, ele já nascer precedente, e a importância de se escolher bons recursos especiais ou extraordinários para fazer a afetação, a delimitação e o julgamento da tese. Com relação, só um pontinho a mais ainda com relação a essa pergunta, você acha que é necessário que o STJ ou o STF, quando forem fazer essa escolha, peguem recursos de diferentes regiões do país, ou não necessariamente isso faz diferença? Isso faz bastante diferença. E aqui, até voltando um pouquinho, fazendo um link com o que vocês falaram em episódios passados, existem duas formas de seleção do representativo de controvérsia. Então, quando aquele, que é o 1036, onde é escolhido pelo Tribunal Regional Federal ou pelo TJ, onde ele escolhe a controvérsia naquela região e encaminha para o STJ, e também uma segunda forma de seleção, aquele feito pelo STJ, que hoje, por uma pesquisa, inclusive, realizada recentemente por uma advogada da União Mariana, que apresentou o trabalho dela, ela, de 2019 para cá, isso aumentou bastante com a inteligência artificial, então, na utilização do Atos, onde eles estão selecionando, hoje tem mais seleção feita no STJ do que próprio encaminhamento pelos tribunais. E aí, assim, quando essa seleção, ela parte do tribunal, acaba que a gente observa que ele vem só daquela região, né? Mas essa seleção, quando ela é feita, realizada no STJ, é muito importante em que o STJ, ao suscitar, né, ao fazer esse grupo para poder afetar o representativo controvérsia, ele escolha processos de diversas regiões. Mas hoje, esse ainda não é uma realidade. Mesmo as controvérsias selecionadas no Superior Tribunal de Justiça ainda concentra muito numa região. E apenas para título de curiosidade, o TRF da 4ª região, ele representa 63% mais ou menos das controvérsias hoje escolhidas no STJ.
É muito boa a sua fala, Ana Karenina. Eu concordo plenamente com você. De fato, sobre essa questão da argumentação abrangente, né? É muito interessante que ele realmente abarque o maior número de estados possível. O próprio artigo 1036, parágrafo 6º do CPC, estabelece que devem ser selecionados recursos com argumentação abrangente, né? E com muita discussão a respeito da questão em debate. Então, assim, eu concordo plenamente com você. Se você quiser acrescentar mais alguns pontos aqui na nossa conversa, mas eu estou totalmente de acordo, Ivi, com o que a Ana Carolina explicou para a gente. Acho muito oportuna a explicação. Outro ponto bem interessante, Dulce, que foi abordado nesse trabalho da Mariana, ela fez uma análise empírica de 2017, teve um corte para a sessão, mas ela mostrou algumas questões que servem para qualquer representativo de controvérsia. Por exemplo, metade dos recursos representativos de controvérsia que sobem sem contrarrazões. Então, assim, e mesmo os escolhidos no STJ não tem contrarrazões. Então, o que diminui é essa ampliação da discussão, né, do contraditório. Outro ponto interessante, que nenhum foi utilizado uma ação coletiva como representativo controvérsia. Mas, apesar disso, uma questão que foi identificada, esses que não tiveram contrarrazões, praxe de ingresso de associações, de representantes, né, no STJ, como amigos. Então, o próprio, a gente enxerga na decisão de afetação, o chamamento da OAB, da Defensoria Pública, do Instituto, alguns institutos processuais, mas, assim, eu acredito que isso não supre, né, assim, pode amenizar a discussão, mas essa discussão ela tem que ser devolvida desde o Tribunal Regional ou do TJ, não só feita pelo Amigos lá no STJ, o que eu acho que aí isso diminui a qualidade dos recursos hoje representativos de controvérsia. Perfeito, Ana. Vamos dar sequência agora à nossa conversa. Eu gostaria de te fazer mais uma pergunta. E a minha pergunta é a seguinte: você entende que o detalhamento do rito de afetação pelos regimentos internos, e aí eu falo até especialmente do STJ, você acha que isso torna o rito mais eficiente? E até um ponto um pouco antes, você acha que é possível, se há autorização legal para que o STJ faça isso? Assim, no ponto anterior, né, assim, eu tenho... eu sou adepta, até a tese defendida, né, pelo professor Paulo Mendes, em que o regimento interno ele tem uma natureza de norma processual. Então, muitas vezes esse detalhamento ele não tem como ser no próprio CPC. E tratando de um rito de relevância, né, de importância, então que todo mundo precisa ter essa previsibilidade, eu acho que é necessário e ele traz bons frutos, né? Então, desde 2016, o STJ ele vem, em 2017 especificamente com o NUGEP, com a comissão gestora, ele vem enveredando esforços para trazer eficiência para essa afetação. Uma das previsibilidades lá foi a própria mudança, porque perceberam que em 2015, 2016, antes do código, mesmo em 2016, a quantidade de representativo baixou bastante. Então, essa mudança de curso, de direto para o relator e para uma comissão gestora, fez com que a qualidade, pelo menos a quantidade, né, inicialmente, desses representativos começasse a fazer. Então, o detalhamento, tanto como tempestivo, assim, eles dão prazo para poder julgar, considerando que muitas afetações, eles suspendem os processos ad eterno. Então, no momento que tem uma previsão regimental, que o relator precisa de determinado tempo para julgar, isso também traz eficiência para o rito. Porque muitos processos, e isso eu enfrento no meu dia a dia, os juízes de primeira instância e os TRFs não querem suspender em decorrência de uma afetação, considerando que vão ficar aqui com aquilo ali no acervo a depender
de um julgamento futuro de um repetitivo, né? Então, quando ele traz isso é só um exemplo do benefício dessa previsão no regimento interno, faz com que dê segurança e eficiência para o próprio sistema de precedentes, onde aquele processo vai ficar ali suspenso, porque sabe que aquele processo afetado ele tem um tempo necessário para ser julgado. Então, eu acredito e sou adepta. Inclusive, tem uma previsão, na verdade, hoje não está no regimento interno, mas que vem sendo realizada desde o ano passado. O ministro Severino, lá na comissão gestora, ele tem intimado as partes, antes mesmo de encaminhar para afetação, onde as partes vão ver a amplitude da tese, ver se aquele recurso é o adequado, não deixa chegar apenas na afetação para isso, que muitas vezes é a parte mesmo que sabe. Então, tem uma manifestação prévia à afetação, tanto as partes como o Ministério Público participam desse rito, né, desse procedimento, e se manifestam. Então, assim, tem alguns casos já concretos onde, lá no departamento, nós nos manifestamos ao contrário, porque o que estava lá na tese, que queria a suposta controvérsia, não estava debatida naquele recurso. Então, nós fomos desfavoráveis àquela afetação, considerando que, se fosse afetado, como falei logo no início, ele não ia ter autoridade, porque ele não ia solucionar a controvérsia naquela amplitude. Então, assim, só para fechar a pergunta, sou favorável, eu acho que tem que ser descrito, porque isso traz eficiência para o sistema. Ana, perfeitas as suas colocações, concordo plenamente com você. Essa questão do detalhamento, na verdade, concordo com a resposta às duas questões. Eu entendo que sim, o regimento interno tem autonomia para fazer esse detalhamento. O único ponto é que eu acho que o regimento nunca poderia restringir garantias que já estão previstas no código, o que não aconteceu. Então, não vejo problema de conflito aí com legalidade. E quanto à existência desse procedimento criado aí pelo regimento interno, eu fico de pleno acordo com as suas considerações. Eu acho que esse procedimento deixa o jurisdicionado mais seguro e dá um tratamento mais institucional, mais uniforme à questão da seleção e dessa primeira recepção dos recursos repetitivos. Eu estou de pleno acordo. Eu também, Ive, concordo. Eu acho super importante esse detalhamento nos regimentos internos, né? E gostei muito da sua observação também para que essa regulamentação não restrinja, né, nenhuma garantia já conferida. E a terceira pergunta, Ana Karenina, que a gente queria te fazer aqui é como funciona a admissão ou inadmissão desses representativos da controvérsia, e se essa inadmissão pode acontecer de forma monocrática. O que é que você tem para nos falar aqui a respeito disso? Muito bom, Dulce. Então, eu vou fazer até um link com a resposta que vocês falaram sobre a restrição do que já vem assim, a restrição desses direitos que já vem exposto no CPC, né? Hoje, no STJ, assim, especificamente, essa afetação, quando se trata de afetação para afetar, ele precisa ser de forma colegiada. E isso, com os julgamentos virtuais, ele acabou que também está na pauta virtual a afetação. Agora, em relação, que é importante, né? Porque existe um crivo maior participativo de todos os ministros da sessão, ele é feito na sessão, se a questão for transversal, ela vai para a corte especial, então fica em cada sessão, dependendo da sua competência, sendo transversal a mais de uma sessão, ela vai para a corte especial. E, então, a participação de todos pode ter um crivo maior em algo que a gente vem conversando desde a primeira pergunta, na qualidade dos recursos que serão afetados, né? Inclusive, nessa parte, eles podem, inclusive, analisar ainda o juízo de admissibilidade, mesmo tendo a manifestação anterior do presidente da comissão gestora. Então, eu acho que aí é tranquilo.
algo que tem se discutido bastante, e eu acho que é interessante, é que não dão a mesma importância para a inadmissão, né? Então, a inadmissão, ela não tem vedação para ser monocrática. E aí começam os problemas, porque do jeito como a gente já falou, isso se trata de um processo objetivo, onde tem um interesse público muito, assim, rondando a questão, a solução, a pacificação social. E a inadmissão, ela pode trazer algum problema. Nem sempre a inadmissão ela vai ficar em questões de juízo de admissibilidade. Recentemente, nós nos deparamos com um caso concreto, onde um dos motivos, um dos fundamentos para a inadmissão de um recurso poderia ser monocrático, mas o fundamento foi de falta de relevância. Foi incorporado um fundamento não exigido pelo CPC. E aí a gente tem, assim, não tem, assim, e a pacificação? Nesse caso em concreto, assim, inclusive é da minha atribuição, nós temos mais de 10.000 processos em trâmite na Justiça Federal, e que a pacificação poderia ajudar isso, né? Inclusive, assim, aproveitando, até não faz parte da questão, mas para ver a incongruência desse fundamento, o STJ ele tem avançado para a afetação de controvérsias onde o tema está pacificado, porque ele quer avançar na questão do precedente qualificado forte, sair do precedente persuasivo. Então, assim, será que tem relevância? Já estava pacificado, mas o que importa é também a gestão, que é um outro, assim, objetivo, né, do sistema de precedentes e que tem que ser levado em consideração. Então, assim, eu entendo que tanto a afetação como a inadmissão da controvérsia, ela tem que ser de forma colegiada, porque com isso nós podemos ter um crivo maior da qualidade da controvérsia a ser afetada. Ana, eu entendi perfeitamente a sua resposta, mas assim, só explorando um pouco mais sobre esse assunto, a situação que a gente tem na lei é de que é possível a inadmissão, enfim, da controvérsia de forma monocrática. O que eu queria puxar, sugar mais de você é o seguinte, você entende que se, o que eu queria saber é onde está mais o seu ponto de discordância, se o seu ponto de discordância está com a lei, ou seja, a lei prevê de um jeito, mas deveria ser outro, ou se você acha que, como está escrito na lei daquela forma, tudo bem que se faça monocraticamente, porém, não há nenhuma vedação a que seja feito de forma colegiada e até melhor que seja. Sim, isso mesmo, assim, não há vedação para que seja colegiada, e considerando que o objetivo a ser alcançado é a qualidade da controvérsia, então, quanto mais ampliar a participação nessa decisão da admissão ou não, ela vai ser benéfica. Então, assim, a gente não vai estar restringindo o que está, a gente vai estar ampliando o que a lei propôs. Uma outra coisa que eu estava pensando, esse tema é muito interessante mesmo, porque qual é a diferença que eu vejo entre a situação do caso que você trouxe e uma situação mais ordinária? Se eventualmente a desafetação acontecer por um vício formal, eu pensando aqui por alto, de bate-pronto, talvez não tivesse tanto prejuízo ao jurisdicionado, porque nada impediria uma nova afetação. Mas nesse caso, quando você fala de ausência de relevância, eu não sei até que ponto isso seria um obstáculo para uma nova afetação, ainda que com outros recursos. Daí porque seria necessário, então, que existisse uma apreciação colegiada. O que você acha desse raciocínio? Isso tem um pouco a ver, talvez, com o que a gente ainda vai discutir, porque muitas vezes a inadmissão ela pode ser relativizada. Então, assim, a depender da situação,
a gente pode dizer que poderia ser inadmissível e poderia ser ok monocraticamente, porque poderia ser proposto novamente. Mas considerando que fica difícil a gente analisar casuisticamente, seria mais seguro para o jurisdicionado, para os relatores, que fosse possível, até porque a afetação ela é hoje virtual. Então, eu acho que quanto mais tiver participação, eu acho que é a grande objetivo da norma, melhor será. Independente de ser inadmissível por uma questão de relevância, ou independente de uma questão do juiz de admissibilidade, considerando que outros ministros podem entender que aqueles recursos ali estavam aptos. Então, assim, eu acho que, assim, eu ainda sou favorável à ampliação, independente do fundamento que se utilize na primeira, da admissão monocraticamente. Perfeito. Lúcia, você quer acrescentar mais algum comentário? Eu posso Achei passar para a nossa perfeito última também. Pode passar questão? para a próxima questão, Lívia. Achei excelente. Parabéns pela sua explicação. Foi ótimo. Ana, a gente queria fazer uma última pergunta para você, que é a seguinte, e eu acho que isso, de repente, pode tocar em aspectos da sua prática diária. Como você enxerga a flexibilização do juízo de admissibilidade em prol da afetação de um tema? É interessante a pergunta, assim, até de fechamento, né? Um dos objetivos primordiais no sistema de precedentes é a pacificação, né? A resolução das controvérsias, né? E aí pacificar e, com isso, diminuir a quantidade de processos, mas ter a certeza da interpretação, se tratando do STJ, da legislação infraconstitucional. E uma das grandes dificuldades que advogados públicos e privados têm na luta hoje em dia é ultrapassar esse juízo de admissibilidade. Hoje, se você me perguntar, a minha impressão como advogado, ele é muito rígido. Então, assim, mas será que ele é rígido porque realmente precisa para o STJ se tornar uma corte de precedente? Então, a gente precisa de uma rigidez para não passar milhões de recursos? Então, nisso, tudo bem. Nessas situações, uma rigidez é necessária. Porém, quando se trata de um juízo de admissibilidade, onde aquele recurso ele vai resolver milhões, processos, será que eu preciso dessa rigidez intensa? Porque de vez de eu estar esse processo que vai resolver não sei quantos além, assim, então será que eu preciso dar esse mesmo tratamento de vetor, como é que até teve uma figurinha, né, que semana passada andou lá no canal de Suez, então será que eu preciso utilizar essa mesma ideia? Então, assim, eu entendo que não. Entendo que não, porque hoje o que a gente tem que, quando pensar em sistema de precedentes, é a resolução. E muitas vezes, assim, hoje, o que pensa em princípio da igualdade, segurança jurídica, isso aí vai sobrepor a rigidez do juiz na admissibilidade. Então, tem alguns casos em que o STJ vinha inadmitindo com base, ou a questão era infralegal, ou súmula 7, mas entenderam pertinente para a resolução da questão, porque identificaram que tribunais regionais tinham posicionamentos totalmente diversos, flexibilizaram para conhecer pela primeira vez, num repetitivo, a questão, controvérsia e pacificar. E aí eu sou favorável, porque aí sim nós estamos conseguindo resolver, porque se não for pensar assim, a gente vai continuar com o TRF5 pensando de uma forma, o TRF4 de outra, o terceiro de outra, e assim a gente chega ao objetivo principal do sistema de precedentes, que é a pacificação. Então, ponderando o juiz da civilidade, nessa situação especificamente, não que aquele recurso, porque ele tem que ser qualificado, ele tem que ter amplitude, discussão, tudo, mas se for algo passível de ultrapassar, como a própria súmula 83,
Eu acho que é interessante colocar. Ele é juiz de admissibilidade. E, às vezes, o nosso recurso fica lá e a gente deixa a oportunidade de transformar um precedente persuasivo, né, num precedente qualificado, porque ficou no juízo da admissibilidade na súmula 83. Então, eu sou favorável, defendo, na verdade, devemos ultrapassar esse tipo de juízo da admissibilidade em prol de uma pacificação, em que aquela pessoa lá, pelo sistema que nós temos, possa o juiz, assim que receber uma inicial, indeferir liminarmente, porque eu tenho um precedente qualificado. Dar uma tutela de evidência, porque eu tenho um precedente qualificado. Algo que eu não consigo com a súmula 83. Então, assim, concluindo, eu sou favorável à flexibilização em prol da pacificação. É muito boa a sua explicação, Ana Karenina. Eu confesso que, trabalhando no primeiro juízo de admissibilidade durante um bom tempo, né, eu percebia um problema muito grande nessa questão da relativização dos requisitos de admissibilidade em prol de qualquer aplicação de precedentes ou da negativa de seguimento. Então, assim, eu tenho uma tendência a ser mais rígida nesses requisitos. Eu me preocupo com a insegurança, tipo assim, em algumas situações isso vai ser relativizado, em outras não. Então, me preocupa isso. Eu acho que deveria ter uma definição se é para ser rígido ou não nesses requisitos de admissibilidade. No TJPE, por exemplo, a gente tem uma questão muito importante, muito relevante, com muitos recursos, e a gente chegou a selecionar um recurso representativo e ele foi inadmitido no Tribunal Superior por conta da súmula 126. Então, assim, o que eu acho importante é definir quando é que há uma dúvida muito grande pela própria leitura do artigo 1030, o que é mais importante? São os requisitos de admissibilidade ou se a seleção do representativo? Então, assim, eu, Dulce, acho que essa ordem está invertida, na minha opinião. Então, eu acho que deveria ter um critério mais rígido nos requisitos de admissibilidade para que a gente consiga definir regras para todos. Mas eu compreendo você, suas observações. E o que é que você tem para acrescentar? E eu, assim, sou mais tendente a ser mais rigorosa nesse requisito de admissibilidade, mas compreendo que é difícil você definir já uma situação de forma absoluta, né? Mas aí, o que é que você tem a acrescentar? Ana e Dulce, acho que antes até de me posicionar sobre o que a Ana falou, eu queria lembrar a todos, a Ana tocou no assunto da súmula 83. E eu e Dulce já gravamos uma aula sobre súmula 83, onde a gente até discordou um pouco, para variar, do destino da súmula 83. Eu me lembro, e até, Ana, eu queria ouvir você sobre isso. Na época que a gente gravou essa aula, eu cheguei a me posicionar sobre a morte da súmula 83, depois dessa reformulação do artigo 1030, e da possibilidade, enfim, de negativa de segmento a recursos com base em alinhamento do acordo com julgamento repetitivo, repercussão geral, etc. A Dulce defendeu a sobrevida da súmula 83, porque se ela for aplicada e não o 1030, inciso 1º, cabe o agravo do 1042, então a parte consegue acessar a Corte Superior. Então, assim, eu acho que a ideia da Dulce, inclusive até para a advocacia, na prática, é muito bom que a súmula 83 viva, mas eu entendo que, teoricamente, assim, de acordo com as disposições que a gente tem hoje no CPC, eu não vislumbro mais função para a súmula 83, mas de aplicação da súmula 83, porque a gente já tem, na verdade, um regime até mais rígido para inadmissibilidade de recursos no modelo, e aí, enfim, quem já assistiu às outras aulas sabe o quanto eu discordo do 1030, mas no modelo que temos atualmente, não haveria mais espaço para a súmula. Então, assim, em relação à súmula 83, mas tem a discussão, ela é bastante aplicada, ainda está viva, vivíssima, na verdade, né? E aí, ela tem prejudicado bastante o sistema de precedentes, porque não conseguimos subir algumas vezes, se não for pelo agravo, então por isso que eu me filio à Dulce, para poder subir com 1042, mas porém, assim, hoje nós temos um debate no STJ de transformar esse agravo, ser provido para aquela controvérsia ser transformada em um representativo
qualificado. Se não for assim, o que vai acontecer, se não subir com 1.042, ele vai ficar lá embaixo. E a questão não vai ficar pacificada. Então, assim, eu acho que ela existe, assim, mas ela não deveria existir, né? Porque senão ela impede o sistema de precedentes. Então, ela não deveria ser para evitar o trânsito em relação a isso. E ela tem efeitos não só no sistema de precedentes. Muitas vezes, essa semana mesmo eu estava olhando, o ministro aplicou a súmula 83, a gente sabe que a jurisdicionalidade influencia na própria competência de rescisória. Então, quem é que está com a rescisória, como, fica confuso. Eu sei que se a gente ingressar errado, vai ser encaminhado para o tribunal, né, reencaminhado, mas isso traz ineficiência para a jurisdição. Assim, na minha opinião, eu preferia que ela não existisse, né? Mas ela existe, e se ela existe, a gente tem que usar o 1042 para no STJ tentar transformar. Até agora, ainda não se tornou concreto esse projeto, mas eu tenho alguns recursos que eu estou trabalhando e conversando para que eles transformem o ARESP em RESP e ele seja indicado como controvérsia. Então, pode ser até para o próximo capítulo, eu falo para vocês qual vai ser o destino disso. Vamos querer, sim, Ana, saber o desfecho dessa tese. Agora, contando especificamente sobre a sua resposta com relação aí a uma eventual flexibilização. Eu sou refratária a flexibilizações, pela situação de insegurança que a Dulce falou, mas eu acho que teriam dois pontos só que eu queria comentar brevemente. E aí, só fazer uma bifurcação, se você me permite, se você concordar com ela, sobre como atingir esses níveis de flexibilização. Eu acho que uma coisa seria um recurso mal selecionado, que, enfim, um recurso aí que não esbarraria numa súmula 182 do STJ, uma 284 do STF, ou seja, um recurso mal fundamentado, mas que trate de uma questão de direito. Eu acho que não caberia flexibilização nesse ponto, porque caberia a desafetação do recurso mal selecionado para a afetação de um recurso bom, de um recurso completo, com todos aqueles itens qualitativos que você muito bem já explanou na nossa aula de hoje. Há uma outra questão, que foi a que você mais se ateve na sua resposta, é a possibilidade de se flexibilizar requisitos mais voltados até o próprio cabimento, pelo menos no meu entender, do recurso especial. Quando você fala de instrumento infralegal, ou quando você fala de questão de fato, eu acho que aí a gente não está mexendo, na verdade, no juízo de admissibilidade. A gente está questionando o próprio cabimento do recurso especial. Porque o recurso especial ele é um instrumento de controle da interpretação da norma federal e deve tratar de uma questão de direito. Então, assim, por isso que nesse caso eu acho que eu também eu ia dizer que eu sou mais ainda refratária à possibilidade de flexibilização, porque aí a gente lida com requisitos constitucionais. Eu entendo perfeitamente a problemática que você colocou, e não parece congruente que cada TRF tenha uma interpretação sobre esse instrumento infralegal, mas eu acho que, pelo menos por enquanto, nos encontramos numa dessas sinucas de bico, que a lei ainda precisa vir atrás dos fatos para resolver. Então, assim, eu acho que é o que acontece, por exemplo, em sede de juizados especiais, com matérias que não são constitucionais, porque pelo texto constitucional é muito claro o cabimento de recurso extraordinário do acórdão de turma recursal, mas não é possível o cabimento de recurso especial, porque recurso especial fala em tribunais, e turma recursal não é tribunal. Então, acabou que, enfim, se achou uma solução meio estranha, com a possibilidade de ajuizamento de reclamação para que se aplique o entendimento do STJ no juizado, ou seja, se a lei veio atrás, e não vou entrar no particular de se isso é possível ou não, e muito menos
no que o STJ fez posteriormente, né, de por resolução jogar essa reclamação para o tribunal ordinário, mas enfim, o que eu queria dizer é que às vezes a gente se encontra numa situação que a lei não traz resposta e que a resposta vem a posteriori. Eu acho que no caso que você, no exemplo que você trouxe, não haveria espaço na Constituição para a gente entender cabível um recurso especial, a não ser que, e assim, aí eu te peço todas as vênias, eu não conheço os meandros do exemplo que você trouxe. O que pode acontecer é o STJ, por jurisprudência defensiva, negava a possibilidade de exploração da interpretação da lei federal que dá origem ao instrumento infralegal, mas agora, como percebeu que existe uma situação de discrepância, né, de dispersão jurisprudencial, resolveu dar uma devida interpretação à norma federal. Acho que por esse ângulo, aí eu assino embaixo do que você falou. Mas, se for uma coisa muito direta da análise da norma infralegal, eu acho que eu não vejo possibilidade de flexibilização. Mas é isso mesmo, eu acho que foi ótima a sua colocação, você esclareceu bem. Assim, quando eu estou falando da flexibilização, no primeiro ponto, eu não estou falando daquele recurso mal feito, e sim aquele entendimento, por isso que eu falei, rígido, assim, não é que não era incabível, assim, o recurso, é porque ele pesou muito na jurisprudência defensiva para não conhecer. Então, ele começa a ver sua posição e a gente sabe que existe. Tanto é que a maioria dos recursos são inadmissíveis pela jurisprudência porque eles não têm aquela preocupação de resolver a questão. Esse mesmo que eu falei, que eu tenho, o artigo 50 do Estatuto dos Militares, 50 inciso 2. Ele pré-questiona aquilo ali. Ele diz que é reflexo. De repente, ele disse, não, realmente, no que agora que está afetado, ele disse, não, é a violação, a violação realmente está certa, é o 50, inciso 2. Ele começa a flexibilizar o seu olhar, mas ele não está pacificando norma infralegal. Eu acho que eu não expliquei direito. Quando eu falo flexibilização, é a flexibilização do próprio olhar do STJ para o seu entrave. Então, ele começa a não utilizar uma jurisprudência defensiva quando analisa os recursos representativos controversos. Ele deixa um pouco de lado a jurisprudência defensiva e começa a realmente ver a violação. Muitas vezes eles forçam a súmula 7 que não é. Então, ele começa a perceber aquilo ali que a gente está discutindo tese jurídica, mas diz que é súmula 7, súmula 7, súmula 7. E aí, assim, ele muda o seu panorama, o seu prisma. Então, eu acho que aí foi ótima a sua colocação, porque eu acho que eu não coloquei assim dessa forma, mas quando eu falo, não é que ele vai interpretar norma infralegal, porque realmente teria violação na Constituição, e que ele fosse valorar prova, porque senão ele também não estaria pacificando, porque cada caso, se ele fosse analisar as provas, seria um caso e não daria para a gente colocar no sistema de precedentes, né? De teses, né? Mas, assim, foi muito bom, porque aí deu a oportunidade de explicar direitinho. Ana, achei perfeita a sua colocação agora. Eu acho que a flexibilização é do olhar do STJ. E com vistas, eu acho uma função maior que é a função de pacificar. Eu entendi perfeitamente o que você colocou agora. Ou seja, o STJ está descobrindo que muito melhor do que aplicar jurisprudência defensiva é ele efetivamente julgar as questões de direito e poder consolidar um precedente forte. E não tem via melhor do que fazer isso num representativo de controvérsia, numa ação, né? Do que naquele caso que ele faz. Então, assim, ele tem um olhar diferente pela via que chega diferente, porque ele vai de uma vez só, ele vai olhar ali e resolver a questão. Eu acho que esse espaço para flexibilizar o olhar tem muito espaço para isso, sim, porque, de fato, o primeiro olhar é muito rígido. Então, eu acho que pela via do agravo do 1042 dá muito espaço para flexibilizar esse rigor, né? Não é que você vai flexibilizar a questão dos requisitos, é o rigor que muitas vezes é excessivo nessa análise. E o agravo do 1042 é para isso mesmo, né? Agora, a questão é caprichar nesse recurso
e realmente saber possibilitar essa flexibilização do olhar. Diz que esse é um recurso super importante, né? E você vê que o índice de provimento deles é baixíssimo. No STF é 1,19%, no STJ em 2019 foi 4%, segundo os dados. Então, assim, é muito mal trabalhado esse recurso. E há total possibilidade de flexibilizar esse olhar, né? Perfeito. Ana, assim, eu queria agradecer de coração a sua participação. Eu Foi também. maravilhoso. Eu sei que você dispensa elogios, mas assim, eu queria ratificar o quanto nós admiramos. Você é mega competente, Perfeito. entende muito do assunto. Assim, para a gente foi uma honra a gente ter começado Foi, essa nova série de aulas com você. Queria agradecer foi. demais a sua Muito, muito. participação. Muito obrigada, eu também quero agradecer. Foi perfeito, né, Carolina? Você foi uma convidada muito especial, nossa primeira convidada, né, Ive? Então, muito obrigada por estar aqui, né? Obrigada a todos também que estão nos acompanhando, e você também que nos acompanha e sempre divulga nosso projeto, Ive. Então, muito obrigada por isso. Eu que agradeço de coração. É uma oportunidade e é muito gratificante estar aqui com vocês discutindo o tema, que todo dia eu estou aprendendo com vocês, refletindo e voltando às questões, né? Peraí, será que é assim mesmo? Então, para mim foi assim maravilhoso esse momento aqui com vocês. Muito obrigada, Eva e Dulce, por isso. Obrigada à audiência de todos, continuem acompanhando. Quem tiver interesse sobre a questão dos recursos excepcionais, acesso às cortes superiores, se inscrevam no nosso canal. Teremos ainda vários outros convidados, e vamos divulgando oportunamente, e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada mais uma vez, Ana Carolina, a todos. Obrigada, pessoal.